Meus alunos, segundo A e segundo D. Na aula anterior, nós vimos a teoria, como que a luz se comporta. E o principal de tudo aquilo lá é que ela se propaga em linha reta. Então tem aqui um exercício, nas atividades da apostila, dizendo que eu tenho um muro de altura 2,5 que projeta uma sombra de 75 centímetros, ou seja, 0,75 metros. E tem um prédio que projeta uma sombra de 20 metros. E a pergunta é a seguinte: qual que é a altura desse prédio? Lá no estudo do ensino fundamental, nós vimos o que é uma semelhança de triângulo. Então, os lados paralelos ou adjacentes têm que estar na sua proporção. Ou seja, a altura do prédio dividido pela altura do muro é igual ao comprimento da sombra projetada pelo prédio, projetado pelo muro, pela sombra projetada pelo muro. Substituindo esses valores, eu tenho H está para 2,5, assim como V está para 0,75. Utilizando aqui a propriedade de produto dos meios é igual aos extremos, eu tenho 2,5 vezes 20 dividido por 0,75. Efetuando esses cálculos, é uma álgebra elementar, eu tenho 50 dividido por 0,75, dá uma altura aproximada de 66,7 metros a altura do edifício. Considerando que cada andar de edifício tem 3 metros, 2,80 metros, ou 2,90 metros, o que seja, vai ser um prédio para aproximadamente 30 pavimentos. Na atividade 2, eu tenho um objeto de 80 centímetros de altura, está posicionado a 3 metros de uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Então aqui eu tenho a imagem, aqui eu tenho o objeto. Esse I é o tamanho da imagem, esse O é o tamanho do objeto. Aqui eu tenho a distância do objeto até o orifício da câmara e aqui eu tenho a distância da imagem até o orifício da câmara. Fazendo a semelhança de triângulos, eu tenho o I está para O, assim como o D está para P. Então, voltando aqui no desenho, esse pontinho aqui é o orifício da câmara escura, o I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto. Então, eu tenho que trabalhar com unidades compatíveis. Ou seja, o que eu não tenho, a minha variável é o I, está para 80 centímetros, que é a altura do objeto, assim como o 30, que é a distância da imagem até o orifício, está para a distância do objeto até o orifício. É também uma álgebra elementar, multiplico os extremos, né, e divido pelos meios. Eu tenho 30 vezes 80 dividido por 300. Simplifico esses dois zeros. Tá? E eu vou finalizar com 24 está para 3, que vai dar uma resposta de 6 centímetros. Sempre dizendo que não se usa a palavra cortar. Cortar é uma palavra um pouco forte. Chama-se simplificar os valores que são numeradores e divisores. Tá? Vou deixar para vocês a atividade 3 a 4 da mesma página e as outras atividades, atividade 5 da página seguinte, que é a página 43. Espero ter sido entendido e tchau, uma próxima oportunidade.